Atenção! O Bragantino pode punir um jogador do próprio elenco depois de um comentário que pegou muito mal no pós-jogo contra o São Paulo. Autor do gol do Bragantino, né? Você faz um gol de cabeça, um gol importante. O que faltou para o Red Bull conseguir a classificação? O que o time não fez hoje que fez durante todo o campeonato? Boa noite. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pelo gol. Eu acho que a nossa equipe sempre lutou. Eu acho que a gente não deixou de lutar em nenhum jogo, desde o primeiro jogo contra o Noroeste. A gente pecou hoje, tenho certeza nisso. Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça. A gente sabe que daqui 3 dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Onde você acha que ela errou? Não, ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo e ela só falava que o Cleide segurava, eu segurava o jogo, mas ela não teve o critério para as duas equipes. Então eu acho que a Federação Paulista tem que olhar isso, não porque o Red Bull é pequeno, o Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que a gente vai fazer muita história esse ano. E a Federação Paulista já prometeu levar o caso para a Justiça Desportiva. O nome no centro da polêmica é o zagueiro Gustavo Marques. Antes de eu te contar todos os detalhes e a repercussão, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a real, sem passar pano. Vamos ao que aconteceu. No sábado, dia 21, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Paulistão. Gustavo Marques fez o gol do Bragantino, mas depois da eliminação ele foi para a entrevista e soltou uma fala completamente fora de lugar, atacando a escolha da arbitragem por ser mulher. Em vez de discutir lances e criticar a atuação, ele colocou o gênero da árbitra no centro da conversa e disse, basicamente, para não colocar mulher para apitar um jogo desse tamanho. E ainda afirmou que a árbitra Daiane Muniz acabou com o jogo do Bragantino, citando a revolta do time com um suposto pênalti no fim que não foi marcado. O problema é que isso não é desabafo. Isso é machismo escancarado. A arbitragem pode ser criticada? Claro, mas criticar por ser mulher é inaceitável, é preconceituoso e só joga o futebol brasileiro para trás. E a repercussão foi imediata. A fala explodiu nas redes, gerou revolta de torcedores de vários clubes e virou assunto nacional. A árbitra do jogo é a Daiane Muniz. O Gustavo Marques falou tudo que falou. É um show de absurdo. Cara, sem sacanagem. Um show de absurdo. Parece que o cérebro do cara desligou. Cara, assim, é inacreditável o que a gente escutou. Ainda veio com a cartada do eu tenho mãe, eu sou casado. Então, assim, tudo foi muito absurdo. E a Bárbara tá aqui agora, Dona Luiz e Cazé, para falar com a gente sobre o tema. Babi, uma boa noite. Sempre um prazer falar contigo, minha amiga. Pena que, nesse caso, é por causa de um assunto assim. Mas a gente tem que falar, cara, porque não é um assunto só da Bárbara, não é só do Igor, só do Luiz. Eu acho que todo mundo que ouve isso tem que se indignar. Não dá pra ouvir isso e falar assim, nossa, pô, que loucura que esse cara falou e passar. Não, isso não foi normal, o que falou o Gustavo Marques. Ô, Babi, eu queria entender com o seu sentimento, o que você sentiu quando ouviu, né, o que o Gustavo Marques fala. Ele se retratou, daqui a pouco vamos ouvir, mas eu queria entender, quando você ouviu, teve acesso à declaração do Gustavo, qual que é o sentimento? Babi, boa noite. Boa noite para você, Igor. Boa noite, amigos. Cara, tem uma coisa que acontece
nessas violências contra a mulher. Inclusive, violência contra a mulher mata mulheres todos os dias no Brasil, né? Falas misóginas, comportamentos machistas, são comportamentos e são situações que matam mulheres todos os dias no país. Então, a gente precisa entender o tamanho da atrocidade que foi dita pelo Gustavo. Quando eu escutei, eu não consegui nem mais prestar atenção no jogo, porque isso reverberou, né, nos grupos, viralizou muito rapidamente. E o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, que está microfonada, que está num ambiente público e não é interrompida em momento algum, tem a liberdade de ser tão desonesto e covarde, com tanta facilidade, com tanto espaço para isso. Isso é o que mais me indigna, Igor. Isso que faz com que eu entre para falar com você, que agora com o coração muito apertado. Não é que ele foi num canto, não seria menos grave não, viu, gente? Mas não é que ele foi num canto, no vestiário, virou no ouvido do coleguinha dele e vomitou um monte de merda. Não. Ele teve autorização, ele se sentiu autorizado a ser absolutamente preconceituoso, misógino e machista. Para quem não conhece a Daiane, ela é uma das principais árbitras do futebol brasileiro, entre homens e mulheres, faz atuações impecáveis em muitos jogos, não teve nenhuma atuação em nenhum momento do jogo que contribuiu para a derrota do Red Bull Bragantino, senão a atuação ruim do Gustavo e de seus companheiros. O Gustavo, que tem mãe e cunhada, teve a coragem de dizer o que vocês acabaram de assistir. E assim, eu queria dizer para o Gustavo e para pessoas que são preconceituosas, que são machistas, nós não vamos abandonar o palco do jogo. Surgirão outras árbitras, outras jornalistas, outras torcedoras, outras jogadoras de futebol. Quem precisa se retirar do palco, Gustavo, é você. Você é desonesto, você foi desleal e você foi machista. Você não está preparado para viver em sociedade. Tá? Então eu, que me sinto oprimida diante de mais uma violência contra a mulher no lugar que eu amo trabalhar, venho aqui dizer que eu não vou dormir mal. Quem vai dormir mal é você, Gustavo, porque você é o opressor. Tá? Então, assim, a minha indignação, a minha chateação e a minha dor, ela não vai acabar com a minha noite hoje. Não vai, porque eu faço o que eu amo de forma muito honesta, muito coerente, diferente de você. Então, assim, não pode passar batido, esse assunto não pode amanhã não ser notícia. A gente tem alguns pronunciamentos, só para deixar claro, ele volta... para piorar as coisas, na minha opinião, tá? Ele volta para pedir desculpas porque a mulher dele e a mãe dele, que são aparentemente as únicas mulheres que ele respeita, mandaram mensagem xingando ele, meio que obrigando que ele se desculpasse. Então, para sair bonito na fita, ele fez um pedido de desculpas que a mim não interessa. Teve até jogador do São Paulo saindo em defesa da árbitra. E o clima no pós-jogo ficou ainda mais pesado. Eu vou passar primeiro aqui para o Mauro César Pereira. Mauro, o que você achou de tudo? E o que você achou de toda a repercussão também? Que minha maior crítica vai ser sobre toda a dimensão. Eu não acho que ele estava certo, não. Eu discordo dele na opinião dele. Mas me incomoda 2 pesos e duas medidas para coisas muito semelhantes. Mauro, qual a sua opinião sobre a declaração do Gustavo? Bem, eu não sei o que você quer dizer com 2 pesos e 2 medidas, né? Aí eu não posso falar sobre isso, que eu não sei a que você se refere ou a quem você se refere. No caso específico, é indefensável. Como é que vai concordar com um negócio desse? Então, se é mulher, não pode apitar, se é homem, pode apitar, é isso? Não tem como concordar. Ele falou uma grande bobagem. Eu acho que o pior de tudo é que depois vem uma retratação que me parece assim, se desculpa por ter falado algo, não por pensar algo. É a impressão que me fica. Mas, enfim, um desastre. Péssimo, péssimo, péssimo. E acho impressionante, assim, não sei se é o caso dele, tem vários profissionais do futebol que têm assessor de imprensa do jogador, não é o cara do clube que tem que cuidar de uma série de coisas, não. O cara é assessor do jogador, do técnico, né? Essas pessoas não são brifadas, não são orientadas, olha, você vai dar entrevista, tal, bababá, sabe? Pode não falar esse tipo de coisa. Pode falar uma grande loucura. E falou uma grande bobagem, agora vai ficar por um tempo, pelo menos, marcado por isso. Lamentável a declaração dele. E assim, pior é assim, terceirizando a responsabilidade pela eliminação, quando não houve nada no jogo assim que justificasse tamanha revolta. E da forma como ele fez, né? Da forma como ele fez. Ele de certa forma, ele generaliza. Quando ele fala,
que a federação não poderia colocar uma mulher, eu entendo que, na visão dele, nenhuma mulher é capaz de apitar um jogo de futebol, não. As mulheres são capazes de apitar um jogo de futebol. E muitos homens são incapazes de apitar e apitam. São péssimos. Nossa, o que tem E muitos param de apitar e vão para o microfone falar mais absurdos. Defendendo o futebol da faltinha, o futebol do jogo parado, o pênalti à brasileira, que eles fizeram, algo que eles fizeram da carreira inteira. Quando param, alguns vão para o microfone e defendem essa mesma avacalhação, que é responsável pelo mau futebol praticado no Brasil muitas vezes. É uma das razões pelas quais o futebol é mal praticado. Ele foi muito mal, foi péssimo o que ele falou. O próprio clube já emitiu nota deixando claro que não concorda com isso, não poderia ser diferente, né? Rapidamente se manifestou. Achei péssimo e enfim, a repercussão acho que ela tem importante para que as pessoas reflitam sobre isso, né? Reflitam sobre isso. Por que a mulher não pode apitar? Se ela consegue acompanhar o lance perto, ela consegue ter rapidez de deslocamento para estar próxima dos lances, entende a regra, entende o jogo e sabe interpretar, que problema? Ela ser mulher, homem, o que for, faz a menor diferença. Bom, vou perguntar para o Flávio e para o Bruno, eu vou explicar, né, depois para o Mauro, né, onde eu vejo 2 pesos e 2 medidas, até porque não vejo em ninguém do nosso programa, e quem conhece a gente sabe, quando a gente tem que se atacar, a gente se ataca, a gente se respeita depois, briga, não vejo ninguém do nosso programa com a postura que eu vou apontar aqui, de muitos coleguinhas da imprensa, tá? É bom deixar isso claro, não vai ser recado para ninguém do programa, e vai ser recado direto, inclusive. Porque o que me incomoda não é dizer que o garoto errou. Ele errou. Eu discordo da opinião dele. O que me incomoda é tratarem o garoto como um criminoso depois do que ele falou. Porque teve gente que fez isso. E aí eu odeio covardia. Porque eu já sofri covardia na internet. Já sofri muito. E graças a Deus eu não mudei por causa disso. Graças a Deus. Então, eu não acho que o garoto acertou na declaração dele, eu vou explicar. Mas a repercussão, nossa, isso eu vou expor bastante aqui, porque me incomodou muito essa repercussão que não envolve ninguém do nosso programa. Só que aí vem a segunda parte. Poucas horas depois, já na zona mista, o próprio Gustavo voltou para se desculpar. Disse que estava de cabeça quente, reconheceu que falou o que não devia, e contou que foi até o vestiário da arbitragem para pedir perdão a Daiane e também à assistente. Ele ainda falou que tomou bronca da esposa e da mãe e que a própria árbitra aceitou o pedido de desculpas, mas avisou que nem todo mundo iria aceitar. Boa noite, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. Estou mal, estou triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então, estou aqui para pedir perdão. Estou sendo um homem, estou sendo um ser humano, todo ser humano erra. Então, estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres. Mas você continua reclamando da arbitragem, independentemente de quem apitou, se é homem, se é mulher, a arbitragem não te agradou? Não, eu acho que futebol faz parte, né, do juiz, ou de uma mulher ou de um homem. Então acho que o que eu falei ali não condiz o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou um cara muito honesto por tudo que eu faço. Quero pedir perdão de novo para ela. Já acabei de falar com ela, então acho que apitar nossos jogos como homem, como mulher, a gente tem que ter o respeito. Como eles estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Eu acho que no momento ali do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, né, a gente estava tão empenhado pelo título. Então estou aqui para mais uma vez pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Só para saber, ela aceitou o perdão, foi de boa a conversa, ela entendeu essa situação, o que ela te passou depois? Sim, ela aceitou meu perdão, ela só falou que para mim tomar cuidado, porque tem mulheres que não vão aceitar pela fala que eu falei, mas ela viu que eu estava nervoso, que eu estava triste, que eu estava amargurado, né? Ela me perdoou, ela só falou para ter mais cuidado pelas palavras. Valeu. No dia seguinte, o Bragantino se manifestou oficialmente. O clube reforçou o pedido de desculpas às mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. Disse que não compactua e repudia a fala machista do jogador. E foi além.
afirmou que vai estudar, nos próximos dias, qual punição interna será aplicada ao atleta. Segundo o comunicado, ainda no estádio, o Gustavo e o diretor esportivo Diego Serri foram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas em nome do clube. E a Federação Paulista também não ficou quieta. Em nota dura, a FPF disse que recebeu a declaração com indignação, classificou a fala como machista e misógina, defendeu a árbitra, destacou que tem dezenas de mulheres no quadro de arbitragem e avisou que vai encaminhar as declarações para a Justiça Desportiva. Ou seja, não foi só uma frase. Vira caso institucional. Vira possível punição no clube. Vira possível denúncia no Tribunal Esportivo. E, principalmente, vira um alerta de que, em 2026, ainda tem gente que tenta desqualificar trabalho por gênero. Para mim, o mínimo aqui é: pedido de desculpas é um começo, mas não apaga o que foi dito. Agora é aprender, responder por isso e entender que no futebol não vale de tudo. E respeito é obrigação, é o mínimo. E você, o que achou dessa história? O Bragantino tem que punir? A Justiça Desportiva deveria agir também? Comenta aqui embaixo e bora conversar.